você já viu de perto alguma família brigando no processo de sucessão e que, cara, destruiu o patrimônio da família? E, É, pô, a gente tem vários casos desses, né? E aí alguns casos notórios que a gente conhece de mercado, a gente, por exemplo, família da Pernambucanas, né? E você vê, no caso da Pernambucanas não foi nem a dona do patrimônio, ela nem faleceu, ela ficou inválida, ela ficou inválida. Ou seja, ela não tem, hoje ela não tem capacidade de decisão, uhum, então as pessoas, houve uma briga entre herdeiros uhum, e as pessoas que precisavam decidir segundo o que ela deixou orientado em documentos, mas houve um questionamento aos documentos. Então, sim, esse caso é emblemático, inclusive tem série falando disso. No meu caso específico, eu já vi casos como esse, acho que não dessa notoriedade, né? É, e de famílias que acabaram brigando porque os filhos tinham perfis muito diferentes, então às vezes tem uma situação de um membro da família que gasta todo o patrimônio que tem, aí começa a consumir o do pai, uhum, aí os outros filhos começam a se incomodar porque o patrimônio do pai está sendo consumido com esse filho que já gastou tudo aquilo que era dele. uhum, Então, eu já vi situações como essa. uhum. E como você lida com essa diferença, assim, de mentalidade que às vezes pode acontecer na mesma família? Então, pô, por mais que a educação seja igual, eu vejo que de pessoa pra pessoa muda muito, tá? Veja, Você tem os filhos diferentes. E como lidar quando essas duas cabeças são diferentes e duas cabeças diferentes que lidam com patrimônio diferente, de diferentes formas, entendeu? Como que você lida com essa diferença? eu acho que a gente não pode esquecer, João, como você falou, né, que você recebeu a Mayara aqui, que cuida de pessoas na Gera. Acho que a gente não pode esquecer que a gente está lidando com pessoas, né? E lidar com pessoas sempre é você lidar com expectativas, com frustrações, com objetivos, com medos diferentes, de pessoas diferentes. Primeira coisa, eu acho que você precisa ter um olhar para as pessoas, para cada pessoa, né? Do nosso ponto de vista aqui, sem julgamento, né? Uhum. Porque no nosso papel não é julgar. Nosso papel é cuidar da harmonia familiar e cuidar Sim. daquelas pessoas. Então, acho que a gente precisa ter muita escutativa, entender de fato o que cada um busca, é, entender, ser muitas vezes um mediador, porque é curioso, né? Às vezes esses irmãos que eu comentei, eles estão brigando por uma situação, mas Uhum. no fundo, eles estão intimamente disputando também outras coisas do passado. Ah, o amor do pai, porque aquele lá é o preferido, não sou, eu fui preterido, porque minha mãe deu mais para ele do que para mim. Então, às vezes nem é tanto uma discussão monetária, é mais uma discussão de sentimento naquela situação toda. E a gente tem que ter esse cuidado, esse carinho, olhar pessoas. Acho que isso é a primeira coisa. A segunda é, de fato, você montar um framework, né, jurídico e de regras e de governança que seja muito claro para todo mundo, que a gente consiga, com habilidade, embarcar todo mundo e comprar aquela ideia de que aquele framework vai ajudar a família e vai ajudar todos Uhum. a terem uma situação melhor, Sim. entendeu? Então, eu acho que esses dois pontos são os mais importantes. Boa. Bem, cara, isso aí é o negócio mais interessante pra mim que tem, tá? Então, pô, por mais que as pessoas sejam diferentes, você criar um framework, uma organização capaz de organizar tudo isso. É, Isso é. isso tem muito valor, João, mas na minha opinião, isso per se Uhum. não tem. Ou seja, eu imagino o seguinte, tá? Você é um artista e você quer que seu pai pegue todo o dinheiro dele e saia comprando obras de arte, tá bom? E o seu irmão é um expoente do mercado financeiro que quer investir tudo em private equity, tá? Imagina essa situação. Eu não posso dizer que ele tá certo Vou tá ou certo. que você tá certo, né? E se eu chegar para você ou para ele com um papel e falar assim, essa é a regra, você vai deglutir quadrado aquilo, em algum dia vocês vão entrar em choque, né? Agora, se eu explicar para você que tem uma regra, que não é exatamente o que você queria, mas que, Faz sentido pros olha, aquilo dois. vai ser bom para todo mundo e vocês vão conseguir conviver. E aí eu começo a mostrar para você os casos que não tinha regra e que houve uma destruição de patrimônio. Então, é um jeito de você também preservar o que é seu, além Justiça. de ter seu irmão do seu lado. Então, eu acho que por isso as duas coisas elas têm que vir juntas. Tá, legal.
E a gente falando tanto de organização me faz pensar o seguinte: é melhor você ter muito dinheiro, mas não ter organização, ou ter pouco dinheiro, só que sendo organizado. Então, quem que se dá melhor e por quê? Olha, João, seria muito fácil eu responder para você que é melhor ter menos dinheiro organizado, né? Uhum. Porque, né, afinal de contas, se você está organizado, você tem menos dinheiro, mas você sabe quanto você pode gastar, você não vai gastar mais do que você pode, então lá no futuro, quem sabe você vai ter mais dinheiro. Mas a gente tem que lembrar também o seguinte, que a situação do cara que tem pouco dinheiro, ela é difícil. E dinheiro, ele muitas vezes, e eu acredito nisso, né? O dinheiro, ele é um instrumento de liberdade. Uhum. Então, eu acho que tanto um quanto o outro podem se dar muito bem desde que eles se ajustem. O que não Sim. tem dinheiro, uma vez organizado, utilize essa organização para que ele consiga amealhar patrimônio e ter uma situação mais confortável no futuro, onde de repente imprevistos não vão colocar ele de calça curta, porque ele pode ser super organizado. Se ele não tem dinheiro, ele não vai conseguir de repente fazer frente a um imprevisto. E o que tem dinheiro, ah, está mais fácil, é só se organizar, né? É, E ele organizado já está numa situação melhor, então, né, do Uhum. que o primeiro caso. Boa, interessante. E se um jovem chegasse hoje pra você e mostrasse o planejamento dele pra você, qual que é o primeiro ponto que você olha pra diferenciar se ele realmente vai ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que vai ser rica, ou se ele vai viver pro resto da vida como um refém do salário? Eu acho que o principal ponto é, é a capacidade dele encarar a realidade. Ou seja, ele entender que ele gasta tanto, que ele ganha tanto, que na profissão que ele está ele pode esperar ganhar tanto, que, que o career path que aquela profissão traz, via de regra, é o tal. Eu vejo muita gente que não consegue confrontar a realidade, Uhum. entendeu? E eu acho que esse é o maior problema que eu vejo no planejamento que as pessoas. Porque o papel aceita qualquer coisa. É literalmente isso. E pra um milionário? Então, qual que é o erro mais idiota que ele pode cometer? Que, cara, você olha e fala, isso aqui é a coisa mais óbvia do mundo, mas mesmo assim, muitas pessoas cometem. Acredite ou não, é muito parecido com a minha resposta anterior, que é, de novo, o fato dele não encarar a realidade. Sim. Normalmente, e aí assim, eu até entendo, tá? As pessoas têm filhos. E, e assim, uma coisa é você jogar uma boia, outra coisa é você comprar um barco de 60 pés para aquela pessoa não precisar andar com as próprias pernas. Uhum. Então eu acho que o maior erro que costuma se cometer é de não dar treinamento, Uhum. não oferecer, de fato, não recurso financeiro, mas Tá. o recurso de ensino que aquela pessoa precisa para lidar com aquela situação Uhum. e, e continuamente estar jogando uma boia. Sim. Jogando a boia, e não pegar o teu filho e mostrar a realidade para ele e falar, olha, a realidade é essa aqui e você precisa andar com as próprias pernas. Sim. E com quantos anos você acha que essa introdução sobre o patrimônio familiar, etc., é própria para um sucessor começar a conhecer, começar a aprender? Qual que seria a idade, mais ou menos? Eu acho que não tem uma resposta exata, mas o que eu digo é o seguinte, as, as pessoas são diferentes. Uhum. Então, você precisa ter muito claro quem está do teu lado, né? Como é que é aquela pessoa, como ela responde aos estímulos. Um pai certamente conhece isso, olha para o filho e sabe como ele responde aos estímulos, né? É, mas eu diria que o quanto antes a pessoa começa a ter noção de dinheiro, de gastos, de mesada, ó, o dinheiro acabou, olha, acabou, acabou, você não vai ter reposição, você vai ter que cuidar das suas coisas, então você empoderar desde pequeno, né, para Uhum. que isso aconteça. Mas eu acho que existe uma idade limite na minha cabeça, né? Boa. Eu acho que não é que existe uma primeira, mas existe uma idade limite, né? A pessoa que tem mais de 30 anos, ela é adulta. Ela tem que ser adulta, formada, andando com as próprias pernas. De novo, existem as exceções, acho que sim. Uhum. Mas Sim, é, entendo. eu acho que.
Não dá pra tapar a realidade de um herdeiro, ele é herdeiro. E se teu filho tem 30 anos, você deve ter pelo menos uns 50. Então, assim, É, claro, hoje a expectativa de vida é longa, mas imprevistos acontecem. E as pessoas precisam estar preparadas. sim. Você não vai querer preparar o teu herdeiro no meio de uma doença tua, É, né? não esperem, né? Eu acho que essa preparação tem que ser contínua, ela tem que começar cedo, Uhum, e ela precisa acontecer. uhum.